Honra e glória seja dada ao nosso Deus, o Deus que fez o céu e a terra, o Deus que enviou o Senhor Jesus para nos dar a esperança de vida e de vida eterna. Uma das passagens escritas no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículo 40, diz assim: Asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Lucas 19, verso 40. Bem-aventurado aquele que não permite que a sua vida seja isenta do sofrimento da cruz, mas que nós possamos em todos os momentos da nossa vida, enquanto aqui estivermos na face desta terra, termos ligações íntimas com o sofrimento do nosso Salvador, porque o seu sangue derramado no madeiro fez conosco uma aliança e nos transformando em pedras vivas para clamarmos de dia e de noite pelas necessidades, pelas causas, pelas lutas e pelas guerras, e principalmente pela nossa salvação, e muito mais em agradecimento pela dor do Calvário, que aquela cruz tão pesada, que aquelas chicotadas que ele levou por causa de mim e por causa daquele que estiver ouvindo este vídeo, este áudio. Todos nós recebemos um grande presente de Deus no momento em que o próprio Cristo não se negou ou não negou a obra do Pai, porque ele poderia, naquele momento de tanta dor e tanto sofrimento, por estar carregando não somente a cruz de madeiro lavrado, mas por ser humilhado e ainda levar todo o pecado de toda a humanidade. Pecado este que estaria sobre nós se não fosse o derramamento sagrado do seu sangue imaculado, deixando para nós uma esperança, algo que nos fez e que nos fará um dia, se assim honrarmos a Jesus, o nosso Salvador, e darmos valor ao seu sacrifício, uma esperança pela qual de nós não será tirada, porque quando fecharmos os nossos olhos aqui na terra, já temos garantida a nossa salvação, se colocarmos em prática os ensinamentos divinos do Mestre. Ensinamentos este de amor, de misericórdia, de piedade, de compaixão. Até mesmo aqueles que nos feriram, que nos agrediram, perdoarmos. Vejamos que o Senhor passou pelo sofrimento, um sofrimento tão drástico, e até mesmo aqueles que o feriram, na cruz, com grande esforço sobrenatural, podemos dizer que guiado pelo Espírito de Deus, porque no momento da morte da cruz, houve muitas manifestações orgânicas no corpo natural do Mestre, que lhe impossibilitaria que ele fizesse tamanho esforço, mas de uma forma sobrenatural ele conseguiu levantar o seu corpo, estender com força, puxar o ar para dentro dos seus pulmões, que já deveriam estar naquele momento totalmente com falta de oxigênio, devido a tanto sacrifício e tanto sofrimento.
de tanta maldade que já haviam manifestado aqueles soldados sobre o corpo do Senhor. Mas mesmo assim, ele de uma forma sobrenatural clamou em voz alta, com seus braços machucados e feridas, suas mãos naquela cruz, diante de todo aquele povo que assistia aquele espetáculo de crueldade. Mas ele não titubeou em olhar com uma visão firme ao céu e falar: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. O que diremos nós, irmãos? Será que conseguiríamos fazer o que o Mestre realmente nos ensinou? Podemos dizer que muitas vezes nós não conseguimos perdoar alguém, e quando perdoamos, às vezes ainda ficamos retrucando sobre aquilo que aconteceu, buscando no passado alguma coisa para relatarmos sobre aquele que nos ofendeu. Sendo que o Senhor, quando nos perdoa, Ele, como um bom professor, como um bom mestre, faz como um professor numa sala de aula: apaga tudo do quadro que foi ensinado naquele dia. Porque nós não apagamos do quadro da nossa vida todo o mal que fizeram para nós, embora ficará marcado nas páginas da existência da nossa história. Porém, que seja escrita uma história nova na vida daqueles que amam a Deus. Que possamos ter em nós o verdadeiro amor de Cristo. E que essas pedras que estavam caladas, que éramos nós, agora estamos clamando. Porque diz a palavra que Ele veio para os seus, e os seus não o quiseram. Agora nós, como igreja, pedra viva, clamamos a Deus e somos considerados seus filhos por intermédio do sangue vertido no madeiro. Rasgou-se o véu do templo. Agora podemos entrar e sair no santuário através das nossas orações diárias. E não podemos dizer que oramos muito, porque por mais que oramos apenas o necessário, que o Senhor nos dá força. Porque não é pelo muito que fazemos, por obras ou atos, que herdaremos a vida eterna, mas herdaremos a vida eterna pela misericórdia de Deus em Cristo Jesus. E por mais que fizermos, ouviremos esta palavra: servo bom e fiel, sobre o pouco tu foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Irmão e também irmã, continue amando a Deus, continue o servindo, continue o adorando, e que no percurso da tua vida você possa se lembrar que você é uma igreja, que você faz parte daquelas pedras que clamaram. Aqui ele disse: se estes se calarem, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Pela nossa felicidade, muitos se calaram, e hoje nós se tornamos pedras vivas. Igreja em espírito, igreja em comunhão, igreja que vive através da fé, pelo sacrifício de Cristo. Uma igreja sem placa, sem nome, sem CNPJ, mas que se reúne em Cristo Jesus e que um dia será arrebatada aos céus, não por causa das suas obras, mas por causa da graça. Como diz em Gálatas capítulo 2, pela graça sois salvos por meio da fé.
E isto não vem de vós, mas é dom de Deus. E não vem das obras para que ninguém se glorie. É claro que todo cristão tem que ter boas obras, mas não são estas que farão que nós herdamos a vida eterna. Se não tivesse vindo Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor, por maior bondade que fizéssemos na terra, não haveria salvação para a humanidade. Então a Ele e para Ele deve ser dada toda a glória, o nosso Salvador, o nosso Mestre, aquele que nos escolheu, aquele que nos autorizou, dizendo: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, porque todo aquele que crer e for batizado será salvo. Cumpra a tua missão, ainda que seja em 3 ou 4, se reúna, ore, fale de Deus. Se Deus já te colocou sobre os teus ombros um cargo espiritual, uma missão, batize, ajunte as almas que estão perdidas. Não importa que o seu templo seja uma caverna, que o seu templo seja uma choupana no meio do mato, ou que seja debaixo de uma árvore. Que ali, quando você se reunir, se reúna em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. E se cumprirá a palavra que diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei junto com eles. Ali será a igreja. Ali você partirá o pão, ali você tomará o cálice. E ali você estará sendo agraciado com a presença do próprio Filho de Deus, de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Fique firme, vá em frente e lembra-te, não se cale, que não haja silêncio nos teus lábios. Publique esse evangelho, independente, aleluia, da perseguição e da luta. Saiba que haverá uma recompensa. Que Deus te abençoe, te guarde e nos guarde para os dias que estão por vir. Dias difíceis, mas com o Senhor, nosso Salvador, com o Eterno, Criador do Universo, venceremos todas as batalhas. Deus abençoe a todos. Honra e glória seja dada ao nome do Salvador nosso, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Eterno, o que vive para todo sempre. Amém e amém. Honra e glória seja dada ao nosso Deus, o Deus que fez o céu e a terra, o Deus que enviou o Senhor Jesus para nos dar a esperança de vida e de vida eterna. Uma das passagens escritas no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículo 40, diz assim: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Lucas 19, verso 40. Bem-aventurado aquele que não permite que a sua vida seja isenta do sofrimento da cruz, mas que nós possamos em todos os momentos da nossa vida, enquanto aqui estivermos na face desta terra, termos ligações íntimas com o sofrimento do nosso Salvador, porque o seu sangue derramado no madeiro fez conosco uma aliança e nos transformando em pedras vivas para clamarmos de dia e de noite pelas necessidades, pelas causas, pelas lutas e pelas guerras, e principalmente pela nossa salvação, e muito mais em agradecimento
pela dor do Calvário, que aquela cruz tão pesada, que aquelas chicotadas que ele levou por causa de mim e por causa daquele que estiver ouvindo este vídeo, este áudio. Todos nós recebemos um grande presente de Deus no momento em que o próprio Cristo não se negou ou não negou a obra do Pai, porque ele poderia, naquele momento de tanta dor e tanto sofrimento, por estar carregando não somente a cruz de madeiro lavrado, mas por ser humilhado e ainda levar todo o pecado de toda a humanidade. Pecado este que estaria sobre nós se não fosse o derramamento sagrado do seu sangue imaculado, deixando para nós uma esperança, algo que nos fez e que nos fará um dia, se assim honrarmos a Jesus, o nosso Salvador, e darmos valor ao seu sacrifício, uma esperança pela qual de nós não será tirada, porque quando fecharmos os nossos olhos aqui na terra, já temos garantida a nossa salvação, se colocarmos em prática os ensinamentos divinos do Mestre. Ensinamentos este de amor, de misericórdia, de piedade, de compaixão. Até mesmo aqueles que nos feriram, que nos agrediram, perdoarmos. Vejamos que o Senhor passou pelo sofrimento, um sofrimento tão drástico, e até mesmo aqueles que o feriram, na cruz, com grande esforço sobrenatural, podemos dizer que guiado pelo Espírito de Deus, porque no momento da morte da cruz, houve muitas manifestações orgânicas no corpo natural do Mestre, que lhe impossibilitaria que ele fizesse tamanho esforço, mas de uma forma sobrenatural ele conseguiu levantar o seu corpo, estender com força, puxar o ar para dentro dos seus pulmões, que já deveriam estar naquele momento totalmente com falta de oxigênio, devido a tanto sacrifício, de tanto sofrimento, de tanta maldade que já haviam manifestado aqueles soldados sobre o corpo do Senhor. Mas mesmo assim, ele, de uma forma sobrenatural, clamou em voz alta, com seus braços machucados e feridas, suas mãos naquela cruz, diante de todo aquele povo que assistia aquele espetáculo de crueldade. Mas ele não titubeou em olhar com uma visão firme ao céu e falar: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. O que diremos nós, irmãos? Será que conseguiríamos fazer o que o Mestre realmente nos ensinou? Podemos dizer que muitas vezes nós não conseguimos perdoar alguém, e quando perdoamos, às vezes ainda ficamos retrucando sobre aquilo que aconteceu, buscando no passado alguma coisa para relatarmos sobre aquele que nos ofendeu, sendo que o Senhor, quando nos perdoa, Ele, como um bom professor, como um bom mestre, faz como um professor numa sala de aula: apaga tudo do quadro que foi ensinado naquele dia. Porque nós não apagamos do quadro da nossa vida
todo o mal que fizeram para nós, embora ficará marcado nas páginas da existência da nossa história, porém que seja escrita uma história nova na vida daqueles que amam a Deus, que possamos ter em nós o verdadeiro amor de Cristo, e que essas pedras que estavam caladas, que éramos nós, agora estamos clamando, porque diz a palavra que ele veio para os seus e os seus não o quiseram. Agora nós, como igreja Pedra Viva, clamamos a Deus e somos considerados seus filhos por intermédio do sangue vertido no madeiro. Rasgou-se o véu do templo. Agora podemos entrar e sair no santuário através das nossas orações diárias. E não podemos dizer que oramos muito, porque por mais que oramos apenas o necessário, que o Senhor nos dá força. Porque não é pelo muito que fazemos, por obras ou atos, que herdaremos a vida eterna, mas herdaremos a vida eterna pela misericórdia de Deus em Cristo Jesus. E por mais que fizermos, ouviremos esta palavra: servo bom e fiel, sobre o pouco tu foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Irmão e também irmã, continue amando a Deus, continue o servindo, continue o adorando, e que no percurso da tua vida você possa se lembrar que você é uma igreja, que você faz parte daquelas pedras que clamaram. Aqui ele disse: se estes se calarem, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Pela nossa felicidade, muitos se calaram, e hoje nós se tornamos pedras vivas, igreja em espírito, igreja em comunhão, igreja que vive através da fé, pelo sacrifício de Cristo, uma igreja sem placa, sem nome, sem CNPJ, mas que se reúne em Cristo Jesus e que um dia será arrebatada aos céus, não por causa das suas obras, mas por causa da graça, como diz em Gálatas capítulo 2, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, mas é dom de Deus. E não vem das obras para que ninguém se glorie. É claro que todo cristão tem que ter boas obras, mas não são estas que farão que nós herdamos a vida eterna. Se não tivesse vindo Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor, por maior bondade que fizéssemos na terra, não haveria salvação para a humanidade. Então a Ele e para Ele deve ser dada toda a glória, o nosso Salvador, o nosso Mestre, aquele que nos escolheu, aquele que nos autorizou, dizendo: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, porque todo aquele que crer e for batizado será salvo. Cumpra a tua missão, ainda que seja em 3 ou 4, se reúna, ore, fale de Deus. Se Deus já te colocou sobre os teus ombros um cargo espiritual, uma missão, batize, ajunte as almas que estão perdidas. Não importa que o seu templo seja uma caverna, que o seu templo seja uma choupana no meio do mato, ou que seja debaixo de uma árvore. Que ali, quando você se reúna em nome de Jesus Cristo.